A dor da rejeição. Em algum momento da sua vida, você ou foi rejeitado ou ainda será, ou pelo familiar, ou pela sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, ou por um parente, ou até um colega de trabalho, ou até o teu próprio chefe, ou teu pastor. Em algum momento, você foi rejeitado. E essa palavra chegou no momento certo para você, anulando o espírito da rejeição. Você vai aprender, segundo a palavra de Deus, o que pessoas como eu e você passou por isso e Deus usou essa rejeição para capacitar, transformar e direcionar. E você vai aprender hoje aqui, anulando o espírito da rejeição. A dor que cala, que sufoca, que acompanha a alma. Mas hoje o amor do Pai quebra esse cativeiro. Isso mesmo, é um cativeiro. A dor da rejeição fere como poucas dores ferem. Todos nós, em algum momento, já fomos ou seremos rejeitados. É uma dor que rouba a paz, afasta a alegria, enfraquece o coração. Rejeição no lar, no casamento, na empresa, na igreja, na vida espiritual. Ah, Deus não me ama. No casamento, minha esposa não me ama, meu marido não me ama, meu filho não me ama. E por aí vai, gente. A dor da rejeição vai acontecer. Ou se já aconteceu na sua vida em algum momento, vai acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. O espírito que está por trás dela te aprisiona. Há um espírito. E esse espírito, ele tenta criar um cativeiro emocional, te prendendo lá dentro dessa caixinha, não deixando você crescer, não deixando você evoluir, deixando você preso no deserto, impossibilitado de ir para Nova Canaã. Mas hoje, pela palavra e pelo nome do Senhor Jesus, você vai sair desse cativeiro. A verdade que Davi nos ensina. Salmo 27:10, né? Davi, ele relata: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, mas ele dá aqui um destaque, ele expõe aqui a maior dor, uma dor mais profunda, e é uma dor primária, uma dor de pai e mãe. Me abandonem, né? Mas ele termina aqui com uma certeza, esperando em quem? No nosso Senhor. O Senhor me acolherá. Salmo 27:10. O mal que atinge, gente, a todos, como eu já falei, ele é universal, né? Ninguém é imune. A rejeição toca familiares, né? Você com certeza já deve ter sido rejeitado por familiares, por tio, tia, avó, cônjuges, amigos, filhos, um pastor da sua igreja, ou um líder de célula. Ah, ele não falou comigo hoje. Ah, eu entrei, cumprimentei, pronto, me rejeitou. Já nasce ali um espírito de rejeição. Ambiente de trabalho, chegou, foi dizer bom dia, virou a cara, já tem um espírito de rejeição. A própria fé. Ah, o meu vizinho tem mais do que eu. Fulano de tal tem mais do que eu. Deus não me ama. Deus me rejeitou. Também entra o espírito da rejeição. Então ele entra nas nossas vidas em várias fases, de várias maneiras possíveis. Mas há uma maneira de você eliminar esse espírito da rejeição. Mas vamos ver aqui alguns exemplos. José, da rejeição ao propósito. José foi rejeitado pelos irmãos. Ele era um dos 12 filhos de Jacó. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Ou seja, ele foi traído, gente. Lá, quando ele estava trabalhando como escravo, foi trabalhar para o general da guarda do palácio, para Potifar, ele trabalhava muito bem. Ele era o mordomo de Potifar e fazia tudo o que era bom aos olhos de Potifar. Porém, a mulher de Potifar cresceu os olhos sobre José. E daí José, para não pecar contra o seu Deus, contra o nosso Deus, né, ele foi para a prisão. Ele preferiu ser preso do que pecar contra Deus e deitar-se com a mulher de Faraó. Ou seja, ele foi injustiçado por Potifar. Ele foi esquecido na prisão, mas Deus não esquece os seus. Deus resgata, Deus sustenta. Mas Deus transformou a rejeição em preservação de uma nação inteira. Imagine, José, ele foi rejeitado por todos.
Deus pode pegar essa sua rejeição e transformar em algo que pode mudar não só a sua vida, mas a vida de quem está à sua volta. No caso de José, foi sustento não só para a família dele, que ele trouxe lá 75 membros da família dele lá para o Egito para sustentar por 7 anos de fome, mas também toda aquela região foi sustentada, porque Deus usou a rejeição de José como propósito. Outro exemplo é Moisés. Ele tinha alta baixa estima. Então, ele era rejeitado pelo próprio povo. Moisés, quando nervoso, viu um homem agredindo um dos seus patrícios. E ele ficou muito nervoso, foi lá e eliminou aquele egípcio. Outro dia ele viu os 2 patrícios brigando entre si, e daí ele intrometeu: por que vocês estão brigando, gente? Ele falou: quem é que colocou você para ser o nosso líder, ou nosso mestre, ou nosso rei? Então o povo rejeitou Moisés. E ele teve que fugir, né? Ele se achava incapaz. Quem aqui não lembra da conversa que Moisés teve com Deus, quando ele viu lá a sarça ardente? Sou pesado de língua, né? Ele não falava muito bem. Deus vai lá e fala: não, vou chamar o teu irmão Arão, vou usar o teu irmão Arão. E o Senhor respondeu dizendo o seguinte: você será o libertador do meu povo. Então Moisés, com a autoestima muito baixa, se transformou em libertador. Olha como Deus usa, né, os rejeitados. Então você pode ser um desses candidatos que Deus pode utilizar, Deus pode usar para ajudar outras famílias, para ajudar outras vidas, para discipular outras pessoas, para trazer pessoas para Jesus. Deus pode usar. E aqui tem também um exemplo do nosso rei e mestre Jesus. Jesus, ele foi rejeitado, né? E essa rejeição o tornou em redenção. Ele foi o nosso Salvador, nosso Redentor. Ele foi desprezado e rejeitado entre os homens. Eu vou pular para Isaías 53 aqui, só para você entender o grau que Jesus foi rejeitado. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, em outras traduções, um homem de dores. E familiarizado com o sofrimento, como alguém a quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado, olha esse detalhe aqui, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, e ele se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então Jesus, ele foi para ser morto na cruz, para ser crucificado e ressuscitou, glória a Deus, ao terceiro dia, né, por nós, por mim e por você. Aquele que não tinha pecado pelos pecadores. Né? Então ele foi rejeitado pelos seus, zombado na cruz. Tantos ladrões que estavam à sua direita e à sua esquerda falou: desce daí, salva a ti mesmo. Quanto os fariseus e os mestres da lei passavam por ali e falavam: você não salvou muitas pessoas, por que você não desce daí e salva a ti mesmo? Aí vamos crer em ti. Olha, a zombaria era tão grande que eles faziam isso. E passavam por ele e balançavam a cabeça.
Ele transformou a rejeição em reconciliação entre Deus e o homem. Ele criou uma ponte entre nós e Deus. Só há um nome no qual você pode ser salvo abaixo do céu, que é o nome de Jesus. Só ele, só através dele, você pode ser salvo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, essa rejeição do povo de Jesus, do povo judeu, rejeitando Jesus, tornou isso em salvação. Tornou tudo isso em redenção pelos nossos pecados. E aí você observa, né, que Deus transforma a dor em propósito. Você viu isso lá em José, você viu isso lá em Moisés, você viu isso no nosso Senhor e Salvador Jesus. Você viu isso também em Davi. A rejeição gera ferida, mas Deus transforma a ferida em destino. Vamos repetir aqui, gente. A rejeição gera ferida. Não gerou ferida lá em José? Ele não virou escravo? Ele não foi humilhado? Ele não foi preso e abandonado na cadeia? Ele não virou ferida também lá no Moisés? Ele não teve que fugir, morar 40 anos ali no deserto, ali, fora da nação dele, fora, afastado do povo dele. Então, virou uma ferida. Jesus não foi esmagado pelos nossos pecados, virou uma ferida. A dor que Deus, né, essa dor, Deus transforma, né, essa ferida em destino. A dor que te marcou será o testemunho que te levantará. Onde você chorou, Deus te fará frutificar. Impactos emocionais da rejeição. Gente, eu me coloco também. Eu fui rejeitado pelo meu pai. Minha mãe não me rejeitou, mas ela era muito nova, então fui criado pela minha avó, né? Então minha avó cuidou de mim e tudo mais. E eu tenho essa rejeição. Para me libertar disso, até hoje ainda tem fragmentos, e a gente tem que se libertar através de quê? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Isso gera, gente, insegurança profunda, culpa constante, ansiedade, medo de não ser amado, transtornos nos relacionamentos, sensação de desvalor, você não se sente valorizado. Você está constantemente ansioso, né? Então isso gera impactos emocionais. Isso é a rejeição. Feridas emocionais profundas, feridas trancadas a 7 chaves. Tem algo que está ali, ó, que só o inimigo sabe. E ele usa alguém para tocar nessa ferida, te deixar magoado, abatido, triste. É isso que o inimigo faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Lugares da alma que sangram quando alguém toca. A dor que ninguém vê, mas que Deus visita e cura a partir de agora, em nome de Jesus. Diga com a tua boca, eu sou curado em nome de Jesus. E aí, gente, a rejeição primária é uma das mais fortes, né? Foi o que eu falei para vocês. É a rejeição que parte do pai ou da mãe. Davi, né, ele fala assim, ainda que me abandone pai e mãe, né, então ele está falando isso da rejeição primária. Isso é uma ferida que é difícil de cicatrizar, porque principalmente eu, que é o pai, você associa a Deus. Então você tem que tirar essa associação do pai, que te abandonou, né, para libertar, porque esse aqui é o pai terrestre. O pai celestial nunca te abandona. A rejeição mais dolorosa, né, que é a negligência, a falha no cuidado emocional, o abandono, a ausência, isso molda a identidade e gera um adulto ferido. E quando gera um adulto ferido, fica a criança ferida dentro do adulto. Olha que pesado, gente. Isso eu falo por experiência própria. Mas Jesus liberta.
Crianças rejeitadas tornam-se adultos ansiosos, relacionamentos quebrados, baixa autoestima, busca constantemente aprovação. Eu já fiz isso demais, gente. Uma dor que acompanha, mas que Deus pode restaurar. Acredite, Deus restaura, Deus transforma, Deus muda destino. E aí ele gera o quê? Um conflito interno. Uma guerra silenciosa dentro da alma. Todo mundo vê você sorrindo. Você está tranquilo lá. Você está vestindo uma máscara. Você coloca uma máscara. As pessoas só vê só te vê essa parte de fora, não te vê por dentro. Por dentro é batalha. Por dentro você está ferido. Por dentro você está magoado. Mas aqui, na frente de todo mundo, você colocou uma máscara. Você colocou uma máscara. Você está sorrindo por fora, mas por dentro está chorando. Então é isso que acontece com a dor da rejeição. Você sofre um conflito interno, uma batalha. Só Deus conhece as guerras que ninguém vê. Mas há esperança. Romanos 8,15, ele diz o seguinte, Paulo: recebestes o espírito de adoção pelo qual chamamos Abba Pai. Gente, a adoção, ele adota-nos como filhos, Abba Pai. E também somos co-herdeiro em Jesus. Né? Então, quem crê em Deus já o chama de Pai quando vai orar. É tanto que Jesus, quando ele ensina a gente a orar, ele já vai logo ensinando o Pai Nosso que estás no céu. Pai. Então ele nos adota e nos recebe, né, pelo qual chamamos de Pai. Deus te adotou, Deus te acolhe. Deus não rejeita os seus filhos. No Pai a cura e restauração. Aqui começa a cura, gente. A cura começa quando você acredita que é amado. Quando você entrega a dor aos pés da cruz. E Jesus também fala, aquele que está aflito, aquele que está ansioso, entregue todos os seus anseios a mim. Quando entende que a rejeição não define a sua identidade. Quando deixa Deus entrar no lugar da ferida. Sabe essa ferida que está aberta aí? Coloca Deus no lugar. Coloca Jesus no lugar. Se encha, mas se encha mesmo sem dó do Espírito Santo. Vai ter oposição, vai ter um espírito acusador, aquele que tenta te aprisionar num cativeiro emocional. Mas pelo sangue de Jesus, você será libertado. Declarando a libertação. Há uma maneira de você se libertar. Hoje eu declaro, o espírito da rejeição cai por terra, em nome de Jesus. Todo espírito, toda potestade, todo principado se sujeita ao nome de Jesus. Falou o nome de Jesus, sai correndo. Então creia no nome de Jesus. Vou repetir aqui, o espírito da rejeição cai por terra. Repete junto comigo essas palavras e creia. O espírito da rejeição cai por terra em nome de Jesus. Ele diz uma mentira para você. Ele diz assim, você não é amado não. Deus não te ama. Deus ama mais aquele do que você. Olha o que ele tem, o que você não tem. Mas deixa eu te falar. Deus educa os filhos que ele ama. Deus coloca os filhos que ele ama num deserto, numa prensa, para direcionar. Veja o que aconteceu com José, com Moisés, com Davi. Veja o que aconteceu até com nosso Senhor Jesus. Jesus passou por um deserto, Moisés passou por um deserto, José passou por um deserto. E você acha que não vai passar por um deserto? Porque esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é te moldar, é te transformar. E é o deserto que transforma. Não é a acomodação que te transforma, não. A acomodação te destrói. A identidade do filho é restaurada. O pai te acolhe. O amor perfeito lança fora todo medo.
E aí vem um convite final. Deus te chama para fora desse cativeiro. Você pode sair agora desse cativeiro com a ajuda de Jesus, no nome de Jesus. Não há nenhum espírito que não se coloca abaixo do nome de Jesus. E quando você fala, está repreendido em nome de Jesus, eu rejeito esse espírito de rejeição da minha vida, sai em nome de Jesus. Eu quebro esse cativeiro emocional da minha vida, em nome de Jesus. Ele estende a mão e diz, eu te escolhi, eu te acolho, eu te amo. Jesus te ama. Ele morreu por você na cruz. Deus te ama tanto que ele mandou o seu filho primogênito para morrer por mim e por você na cruz. Então, toda vez que você se sentir rejeitado, lembre-se, tem um pai que te acolhe, tem um pai que te ama, tem um pai que te direciona, tem um pai que te molda, tem um pai que te educa, porque ele só educa aqueles que ele ama. Porque, o diabo te dá tudo, de mão beijada. Mas Deus só te dá depois da tua fé provada. Até o ouro passa pelo fogo. Então entenda isso. A oração de cura. Senhor, visita as feridas escondidas. Cura a rejeição. Remove de mim toda a raiz da rejeição que me impede de alcançar o Senhor, que me impede de ouvir a tua voz, que me impede de seguir o teu caminho. Restaura a minha identidade, derrama o teu amor perfeito sobre mim. Que todo o espírito da rejeição seja quebrado hoje, agora, em nome de Jesus. Repita isso comigo. Ore. Clame, não aceite esse espírito agir na sua vida. Ele é mentiroso. O diabo é mentiroso. Quem trabalha para ele é mentiroso. Até os teus sentimentos são mentirosos. Mas Deus te chama, te acolhe, te ama. Entenda isso. A rejeição tentou quebrar você. Mas Deus usará exatamente essa dor para levantar você, para curar você, para restaurar você, para construir seu propósito em você. Deus, ele quer construir algo em você, mas você precisa rejeitar. Jogar esse espírito de rejeição fora, expulsá-lo em nome de Jesus. Olha, eu sou um desses que foi rejeitado. Eu sou um desses que passou, saiu lá do Egito, onde era escravo, passei pelo deserto, por moldado, estou a caminho da Nova Canaã. E você? Né? E você pode também ser libertado. E você entende como Jesus me resgatou, estendeu a mão, me acolheu, me direcionou, que eu estou pregando a palavra aqui hoje para você. Então, olha o que o deserto faz. Se eu não tivesse passado pelo deserto, se eu tivesse lá na minha zona de conforto, eu não estava aqui pregando a palavra para você. Então, o deserto é para te moldar. O deserto transformou José no homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele virou governador de todo o Egito. Ele ajudou a sustentar muitas famílias. O deserto transformou Moisés num libertador. O deserto transformou, né, essa rejeição, né, desse deserto que Deus coloca a gente, essa rejeição direcionou todos, né, para o caminho e o propósito que Deus escolhe. Então toda essa rejeição que passou José, que passou Moisés, que passou nosso próprio Senhor Jesus, direcionou. Deus transformou isso tudo num propósito. E é claro, sempre para abençoar outras pessoas, sempre para servir. E se você chegou até aqui, ouviu essa palavra e ela tocou o seu coração, e você sentiu uma paz, sentiu que esse peso da rejeição foi tirado em nome de Jesus, chegou o momento de você, se ainda não aceitou Jesus, arrepender-se dos seus pecados. Arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus
3:2. Jesus, ele está voltando. Volte para Jesus enquanto ainda é tempo. Para você voltar para Jesus, não precisa muito. Precisa apenas você se entregar para ele. Repita comigo algumas palavrinhas aqui, mas precisa ter uns pontos aqui muito importantes. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Olha que simples. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Então você pode fazer essa oração agora, do fundo do coração, com sinceridade comigo. Repita cada palavra. Pai, reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou, e que seu sangue me purifica. Eu escolho aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Recebo o teu Espírito Santo para que ele me guie e me transforme. Faz de mim a pessoa que desejas que eu seja. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz participar da tua herança eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você ouvir essa oração e sentiu a paz que excede todo entendimento, é sinal que o Espírito Santo está em você, que o Senhor Jesus te libertou desse cativeiro, que o Senhor Jesus agora passa a guiar o volante do carro que é a tua vida. Porque tem algo muito importante também, é você buscar uma igreja na tua cidade, né? Aí na tua cidade, uma igreja que realmente prega o evangelho. Porque uma ovelha, ela precisa estar com um rebanho. Uma brasa sozinha, ela se apaga. Então, e outro detalhe, quando você estiver buscando ser discipulado, você vai ser convidado a ser batizado. E você pode ver que o batismo é algo muito importante, porque em Marcos 16:16 diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então precisa crer, né? Precisa morrer a velha criatura e nascer o homem renascido em Cristo Jesus, em espírito e em verdade. Então é isso, gente. Que a paz do nosso Senhor Jesus venha habitar no seu coração, na sua vida, e que o espírito de rejeição seja quebrado da tua vida, seja expulso pela autoridade e o nome do nosso Senhor Jesus. Eu te vejo no próximo vídeo.